Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu curso de microcontroladores AVR. Eu sou o professor Rodrigo Resch e para quem não me conhece, eu já tenho um curso gravado aqui no YouTube sobre microprocessadores. Recomendo, inclusive, que assista a ele antes de dar continuidade neste curso aqui. Bom, eu já sou professor de eletrônica há um tempo e devido a todo esse problema que estamos vivendo atualmente, né, a questão da pandemia, a quarentena, a suspensão das atividades acadêmicas, eu acabei optando aí por gravar algumas aulas das minhas disciplinas. Então, basicamente para ajudar os meus alunos, né, para eu conseguir trabalhar melhor de forma à distância aí com eles, porém, vou acabar deixando esses cursos aí dentro da plataforma YouTube e quem tiver interesse de assistir também, fiquem à vontade. A proposta deste curso de microcontroladores AVR é de apresentar esse microcontrolador do zero, sem ter toda aquela estrutura, né, todo aquele software, aquele apoio que nós temos quando utilizamos o Arduino, por exemplo. Então a ideia é dar um zoom dentro do microcontrolador e entender cada um dos registradores, ver como que a gente faz a leitura do datasheet dele, tá ok? Então isso vai fazer com que você entenda bem a parte de microcontroladores e arquitetura aí de uma forma geral. Caso você já programe Arduino, melhor ainda. Isso aqui vai facilitar ainda mais para que você possa otimizar os seus programas. Você vai conseguir trabalhar com recursos dentro da plataforma Arduino que por enquanto você não usa e que você vai ver aqui mais para frente que otimiza bastante o seu código. Eu estou chamando esse aqui de curso básico porque eu vou trabalhar apenas com a parte de arquitetura e alguns periféricos básicos, como o GPIO e o sistema de clock, aí, por exemplo. Eu não vou entrar ainda no mérito de timers e nada disso. Então eu vou falar até a parte de interrupções. Mesmo assim, é um curso que vai dar em torno aí de 30 e poucos vídeos no total. Vou tentar separar aí por vídeos de no máximo 15 minutos, aí, pelo menos nessa média, tá certo? Então, espero que vocês gostem. A partir de agora eu vou falar um pouquinho, né, vou fazer uma pequena introdução com relação a esse mundo de microcontroladores e as próximas aulas serão um pouquinho mais práticas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é com relação à estrutura deste curso. Eu estou trabalhando aqui com poucos recursos, né? Eu não estou acostumado a ministrar aulas de forma à distância, né? Gravar aulas assim, para mim é uma novidade, então terão alguns problemas, alguns errinhos aí, mas com o tempo nós vamos resolvendo eles também. Então, com relação à estrutura, eu vou começar a falar um pouquinho sobre uma breve definição sobre microcontroladores e sistemas embarcados. Tá? Isso aqui é uma historinha bem básica, tem vários vídeos no YouTube, então não vou me alongar demais com isso. Vou fazer uma revisão de conceitos básicos. Então, uma das aulas aí vai ser só sobre isso. Vou falar o que é um registrador, o que é a memória, tá? O que são entradas, o que são saídas. Vou fazer uma visão geral com relação ao mundo dos microcontroladores e aí vai ficar mais fácil para que você entenda as aulas posteriores, né? Mas eu ainda recomendo que você assista o meu curso anterior de microprocessadores. Tá? Ele é um curso que esclarece muito essa parte de arquitetura. Eu não falo sobre AVR, eu falo de uma outra arquitetura mais simples, mas que todos esses conceitos básicos eles são bem destrinchados, né? Então fica mais fácil de você compreendê-los. Vou detalhar bastante aí com relação à arquitetura do microcontrolador AVR. Então essa eu considero uma das principais partes desse curso. Vou falar sobre programação de assembly e linguagem C. Então, só para deixar claro aqui, o maior foco do curso em si, né, tanto dessa parte quanto da próxima, eu gostaria que fosse em linguagem C. Porém, existem alguns tópicos, algumas coisas que eu gosto muito de falar em assembly. Tá? Não para que você saia fazendo projetos em assembly, nada disso, mas para que você entenda bem a arquitetura. E isso vai ficar muito claro quando eu começar a falar com vocês aí sobre registradores, sobre configuração de portas e tudo mais.
manipulação de I/Os e interrupções. Então isso já vai ser uma parte um pouquinho mais avançada aí desse curso. E para tudo isso, eu vou trabalhar com o software MPLAB X, que é a ferramenta oficial da Microchip, fabricante do AVR. Tá bom? Não vou trabalhar com software Arduino, apesar de que tudo que eu vou fazer aqui, né, a grande parte pode ser usado no software Arduino, mas eu vou usar a ferramenta oficial. Então isso também é uma coisa interessante para vocês. Vou mostrar ali como simula também. Além disso, o hardware vai ser o Arduino Uno e uma plaquinha desenvolvida no Instituto Federal, aqui de São Paulo mesmo, com o apoio de alguns alunos da graduação e do curso técnico. Eu vou apresentar melhor em uma outra aula. E por fim, caso você não tenha uma placa, não tenha o Arduino com um protoboard aí para trabalhar, eu vou mostrar um simuladorzinho também muito bacana e gratuito, que é o Simulid. É um simulador extremamente leve. Vai rodar em qualquer computador aí facilmente, tá bom? Com relação ao material de apoio, pessoal, não existe nenhum material de apoio melhor do que o próprio datasheet do fabricante. Tá? No datasheet você encontra todos os detalhes, por menores que sejam, de uma plataforma aí, de um microcontrolador. Tá? Você pode pegar o melhor livro possível, o melhor livro do mundo, ele vai ter muita coisa, vai agilizar muito a curva aí do seu aprendizado, mas o datasheet ele é o principal e deve ser o principal meio para que você consiga trabalhar com uma plataforma de microcontroladores. Eu vou aqui no curso apresentar aí a maior parte no datasheet. Tá? Então a maioria das minhas aulas serão baseadas no datasheet. Existe um livro que eu indico muito, que é esse AVR e Arduino Técnicas de Projeto. Ele é um livro sensacional, é um dos melhores que eu já vi com relação a microcontroladores. Ele já está na segunda edição. Eu tenho a versão impressa aí da primeira edição, gosto bastante dele. Vou colocar o link na descrição do vídeo para que vocês possam ir para a página de venda do livro, mas lá o autor ele também disponibiliza o arquivo PDF. Tá bom? Como é um professor do Instituto Federal de Santa Catarina, então ele disponibiliza o arquivo PDF também, então vocês podem entrar lá, agradeçam o autor e recomendo inclusive que comprem a versão impressa, que é um livro relativamente barato para o conteúdo que ele tem. Além disso, além desses dois materiais, eu também vou disponibilizar algumas notas de aula que eu utilizo com meus alunos. Então é um compilado aí do datasheet com um livro, com algumas coisas que eu gosto de colocar para os alunos com mais exemplos, com alguns exercícios, de forma a facilitar um pouquinho aí o aprendizado também, tá bom? Então basicamente serão essas três fontes, o datasheet que é a principal, o livro e as minhas notas de aula. Dando sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre microprocessadores e microcontroladores. Aqui eu não vou entrar muito a fundo, então vou falar de uma forma bem genérica, porque vocês encontram facilmente vídeos sobre isso no YouTube, vídeos de ótima qualidade também. Então eu vou tentar falar aí bem brevemente. Eu coloquei aqui duas imagens, tá? Uma imagem do Arduino, à direita, e uma de uma Raspberry Pi. Não significa, galera, que o Arduino é um microcontrolador e a Raspberry é um processador. Nada disso. É que o Arduino, o cérebro dele, ali, o que controla ele é um microcontrolador, que é exatamente esse que nós vamos trabalhar, o ATmega 328P. Enquanto que uma Raspberry, quem controla ela é um microprocessador da Broadcom, muito poderoso, que possui aí 1.5 GHz, 2 núcleos, 4 núcleos, agora eu não me lembro ao certo, né? E eles estão sempre atualizando, então até o dia de hoje já existe uma Raspberry Pi aí com 8 GB de memória RAM, com um chip de GPU, né, de processamento gráfico próprio. Enfim, é uma máquina extremamente poderosa. Mas resumindo, né, o microprocessador ele tem um foco muito grande com relação à velocidade de processamento. Por isso que nós vemos, sempre que nós trabalhamos com processadores, seja de notebooks, desktops, celulares, nós falamos aí na ordem de alguns gigahertz.
tá ok? São velocidades bem altas. Só que eles são utilizados basicamente para ter uma grande velocidade. Então, internamente, eles fazem algumas lógicas básicas para o funcionamento geral aí de um sistema operacional, por exemplo, mas ele precisa de outros componentes aí para funcionar. Apesar de que hoje nós estamos vendo cada vez mais e mais processadores com outros componentes integrados. Mas falando do conceito geral de microprocessador, ele não tem, por exemplo, drivers de vídeo, drivers de comunicação analógica, entre outras coisas que a gente poderia citar aqui também. E ele é utilizado basicamente em aplicações que precisam de um grande poder de processamento, como aplicações que possuam sistemas operacionais, principalmente SOs gráficos. Então, numa Raspberry nós podemos embarcar um Android, um Linux. Em breve aí eles já estarão lançando também um Windows para esses microprocessadores ARM. Enquanto que um microcontrolador, fazendo referência ao Arduino, por exemplo, ele tem uma velocidade de processamento muito menor. Nós estamos falando na ordem de alguns megahertz. Apesar de que existem microcontroladores com frequências absurdas, aí de 500 MHz, por exemplo. Mas nós falamos que eles possuem como foco a versatilidade. Como assim? Dentro de um microcontrolador existem o que nós chamamos de periféricos, o que não tem tanto no microprocessador. E esses periféricos eles são feitos para que você tenha uma comunicação maior com o mundo externo. Então eu tenho periféricos para fazer leituras de sensores, temos periféricos para fazer contagem de tempo, temos periféricos para uma infinidade de coisas, tá certo? Por isso que o foco maior é na versatilidade. Então aplicações industriais, principalmente, até aplicações para robistas, né? A gente vê muito vídeo de pessoal que monta robozinho com Arduino e tal. É muito importante que a gente trabalhe com microcontroladores, pois elimina, né, evita que a gente precise soldar um monte de outros componentes em volta dele. E aí mais para frente nós vamos discutir quais são esses periféricos. Então ele já possui basicamente todos os componentes necessários para o seu funcionamento, que são esses periféricos, né? Então basta fazer a alimentação dele aí, na maioria dos casos, que ele já está funcionando. E é utilizado em aplicações mais dedicadas, né? Então, quando a gente fala de aplicações embarcadas, como eletrodomésticos, vamos pensar em uma máquina de lavar, um micro-ondas, por exemplo. São aplicações bem mais dedicadas, muito mais simples, mas que precisam ali de uma certa inteligência, tá bom? Seguindo, tem uma coisa bem bacana que começou há pouco tempo aqui no Brasil, que é uma pesquisa do site embarcados.com. Recomendo, inclusive, que vocês acessem esse site. Ele é uma das maiores referências de sistemas embarcados aqui no Brasil e, ultimamente, eles estão fazendo pesquisas, né, de 2 em 2 anos com relação a como que está o mercado de sistemas embarcados por aqui. E aí as pessoas respondem lá o que elas fazem, né, quais são as aplicações e uma infinidade de coisas que eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo, um link para que vocês baixem todas as pesquisas feitas até hoje, que é desde 2014. Então nós temos aí, se não me engano, 4 pesquisas aí no total, beleza? Aqui eu filtrei apenas para o que eu considero como principal, para a gente aí dar um pontapé inicial. Então vamos começar aqui, ó. Eu comecei por 2015, né? Peguei só essas 3 que foram as mais difundidas, aí onde o pessoal divulgou mais. A aplicação que mais subiu, pessoal, isso aqui é interessantíssimo. A aplicação que mais teve um aumento foi a Internet das Coisas. Tá? É que eu não coloquei a de 2014, mas em 2014 era uma porcentagem menor ainda. Mas observa que em 2015 era 23% das aplicações totais de sistemas embarcados era de IoT. Em 2019, isso já subiu para 50%. É uma variação muito grande com relação a um tema, a uma aplicação. E isso se dá principalmente à criação, né, de novas plataformas, que são mais simples de se usar, que são baratas e que qualquer pessoa pode ir lá e fazer um projeto de forma muito simples, como o ESP8266, que é aquele Node MCU, o ESP32, enfim, existe aí
um monte de recursos, né, que não existiam antigamente. E com isso, outras aplicações, como controles industriais, que no início era a top, né, de todas as aplicações, ela começou a ficar um pouco para trás com relação à internet das coisas. Mas continua sendo aí um nicho muito grande para quem trabalha com essa parte. E aí depois vem algumas outras, né, comunicação de redes, instrumentação, que ainda possuem um nicho aí de mercado muito bom. Eu não coloquei todas, obviamente, senão isso aqui ficaria gigantesco, mas se ficou curioso, dá uma olhada aí no link e acessa as outras pesquisas também. Mais para frente eu comento um pouquinho sobre os fabricantes mais comuns. Então isso aqui eu gosto de mostrar um pouco para os meus alunos também, porque é o que a gente mais encontra no mercado, né? Então em 2015, mais ou menos, 2016, eu não me lembro ao certo agora, a Microchip comprou a Atmel. Então a Atmel, que fabricava lá o 8051, né, que era mais difundido, que o pessoal mais comprava, também fabricava o AVR, que é esse utilizado no Arduino, e a Microchip, que sempre fabricou os PICs, né, o PIC 16F, PIC 18F, e esse é o que tem a maior parcela aí de mercado. Isso se dá muito ao fato de que é a plataforma mais usada academicamente também. Então, na maior parte das escolas, nós trabalhamos com Microchip e com Atmel. Então, é bem óbvio que as pessoas saiam das escolas e continuem trabalhando com as mesmas plataformas. Depois vem a ST, principalmente dominando o mercado de microcontroladores de 32 bits, que é o STM32. Depois tem a Texas, a NXP e, por fim, a Expressif, que cresceu bastante, que é a fabricante do ESP8266 e o ESP32. E com relação à linguagem, vários alunos perguntam aí por que nós trabalhamos tanto com linguagem C quando vamos mexer aí com sistemas embarcados, microcontroladores, enfim. Linguagem C é a principal. Não tem muito para onde a gente fugir, tá? Python, provavelmente, que é uma linguagem que está crescendo bastante, muita gente gosta de trabalhar, ainda é uma linguagem que não atende quando a gente fala de programação de baixo nível, quando a gente fala de programação de microcontroladores. Então isso não é tão comum. Python é mais comum quando a gente trabalha com sistemas operacionais. Quando a gente trabalha com uma Raspberry, por exemplo, ali no Linux, é bem comum que a gente acabe trabalhando com Python por ser fácil. E C++, por exemplo, é a plataforma do Arduino. Ela é baseada ali, a maior parte dela, em C++. Mas no básico, o principal é a linguagem C. Então não adianta a gente querer fugir disso. E para a gente finalizar aqui, galera, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença que a gente tem entre programar utilizando o Arduino, o software Arduino, propriamente dito, ou então com um compilador para AVR, que é o que a gente vai fazer aqui nesse curso, tá? Que a gente vai trabalhar com o MPLAB X junto com um compilador direto do AVR. Isso aqui gera um pouco de discussão, tá? no grupo de eletrônica e dos programadores, que muitos ainda falam que programar com Arduino é algo muito de hobbyista, que não é algo que se faça aí, profissionalmente. Bom, há quem concorde, há quem discorde. Eu não estou aqui para alimentar uma discussão dessa, estou longe disso. A ideia é simplesmente mostrar a diferença. Tá? Por que algumas pessoas falam, não, é muito melhor você programar direto o AVR num compilador oficial, mas a maioria programa no Arduino. Vamos ver por quê. Tá? Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Eu fiz aqui 3 códigos. Tá bom? A mesma coisa, os 3 códigos vão fazer um LED piscar. Eu fiz um na linguagem Assembly, tá? Esse código aí grandão que vocês estão enxergando. Fiz um na linguagem C, baseada aí no MPLAB, que é o que a gente vai trabalhar aqui. E fiz o mesmo código no Arduino. Observa que da esquerda para a direita aí, o código ele vai diminuindo de tamanho. E não só isso. A gente fazer a leitura do código do Arduino é muito fácil da gente entender para que serve cada uma daquelas linhas. Enquanto que no código em Assembly é muito complexo.
né? Para quem já conhece Assembly, maravilha, vai entender bem. Agora, para quem não entende nada de Assembly, isso aí não dá para entender nada. É complexo, é difícil. Enquanto a linguagem C tradicional, aí, né, que eu chamei de ANSI C, ela fica no meio termo. Tem algumas coisas que ficam claras, outras coisas que não, e é isso que a gente vai tentar entender. Beleza, a gente viu que Arduino é fácil de entender, enquanto as outras ficam um pouquinho mais abstrato, fica um pouquinho mais difícil. Esse é a finalidade do Arduino. Tá? A primeira coisa, Arduino tem que ser fácil de entender, é para isso que ele foi feito. Então vamos ver aqui o que esses programas geraram como arquivo para gravação no microcontrolador. Porque é o seguinte, esses arquivos são o que nós digitamos, são os códigos que nós digitamos e compilamos para gravar numa placa. Isso aqui ele gera um outro código. Então o que ele vai gerar aqui? Ó? Novamente, coloquei os três. Esse foi o código gerado em Assembly. Não espero que vocês entendam isso. Tá bom? Isso aqui é um código de padrão X, Intel X, mas eu só quero que vocês vejam em relação ao tamanho. Tá bom? Esse padrão aí, essas coisas não precisa entender agora. Ele gerou um código de 32 bytes. Tá, para um pisca-LED é um tamanho razoável, um código simples. O programa em linguagem C tradicional já consome 180 bytes do microcontrolador. Já é muito mais do que o código em Assembly gerou. Tá bom? Você viu, o Assembly era o maior código, mas gerou o menor arquivo. Enquanto a linguagem C gerou esse arquivo aí. Agora, olha o arquivo gerado pelo Arduino. Dá uma olhada. Foi um código de 930 bytes. Tá? Não estou dizendo que isso é proporcional ou isso é linear. Tá? Isso aqui tem muita parte de inicialização do Arduino e tudo mais que acaba deixando um código um pouco maior. Mas a diferença é gritante. O Arduino ele não tem tanta otimização quanto existe num programa em Assembly, por exemplo, ou linguagem C padrão. Isso é dado pelo fato de que quanto mais fácil é para o programador fazer um programa, fazer uma aplicação, mais difícil, mais complexo é para o compilador traduzir aquilo para a linguagem de máquina. Tá certo? E além disso, vamos ver um outro exemplo aqui com relação à performance. Então isso aqui também estava lá no site Embarcados. Eu achei muito interessante colocar aqui. Então esse aqui foi feito, né, um pisca-LED, digamos assim, no Arduino, utilizando a função digitalWrite, que é para escrever um valor num determinado pino. Então eu tenho dois pinos aqui, o amarelinho é um pino e o azulzinho é um outro pino. Então eles estão na sequência, primeiro eu ativo o amarelinho, depois eu ativo o azulzinho, tá bom? Aparentemente está tudo bonitinho, está tudo ok, os dois estão em sincronia. Só que dá uma olhada nesse destaque do zoom e olha o que vai acontecer. O intervalo entre um e outro, do tempo que eu acionei o pino amarelinho para o tempo que eu desacionei o amarelinho e desacionei o azulzinho, foi 4,24 microsegundos. Ou seja, de uma linha para outra do Arduino, deu um tempo de 4,24 microsegundos. Esse tempo, galera, para a gente parece muito baixo. Na ordem de microsegundos, poxa, é um valor irrisório. Mas o microcontrolador, nesse caso aí do AVR, trabalhando com uma frequência de 16 MHz, que é o caso do Arduino, a gente está falando que cada instrução dele em Assembly é executada a 62,5 nanosegundos. É muito mais baixo do que aquilo que a gente viu. Isso significa que eu estou demorando 68 ciclos de máquina em média simplesmente para acionar dois pinos. Os 62 ciclos de máquina, 68 vezes, são 68 instruções que eu estou deixando de executar. Simplesmente para fazer isso, que é algo trivial, é algo simples. Agora ainda está meio abstrato para vocês, porque vocês ainda não viram a parte de programação. Mas é um valor muito, muito alto. Beleza? Enquanto que, quando a gente não utiliza as funções do Arduino, trabalhando diretamente com registradores, que é o que a gente vai fazer aqui no curso, olha a diferença.
140 nanosegundos. É exatamente a mesma coisa, tá certo? Ele vai desligar e ligar os dois bits ali, os dois pinos, só que a diferença é muito maior. Aqui no próximo slide mostra eles dois em paralelo, fica mais fácil para entender. Olha aqui, ó. Eu tenho a figura de cima com o Arduino e a figura de baixo utilizando registradores, tá bom? Dentro do Arduino é possível utilizar registradores também. Tem alguns vídeos aí no YouTube que apresentam como isso é feito, no próprio WR Kits mesmo, tem algumas aulas que mostram como isso é feito também. Espero que tenha ficado claro essa questão aqui de performance, tá certo? E por fim, mostrar aqui a mesma coisa, só que trabalhando com uma coisa que a gente chama de máscaras de bits. Então isso vai ser uma das aulas que eu vou passar lá em linguagem C para vocês, onde eu consigo acionar ou desacionar mais de um bit por vez, utilizando aí algumas lógicas aritméticas e tudo mais. Então fica bem simples e o programa fica muito menor e muito mais rápido. Então eu consigo, ao mesmo tempo, desligar 2 bits. E isso eu não tenho perda nenhuma. Tá ok? Então fica mais otimizado ainda. Tá certo? Galera, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa primeira aula. Tá? Espero não ter me alongado demais. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês como fazer o download e instalação das ferramentas aí para o curso. E vocês podem acompanhar os outros vídeos aí do canal. Tá certo? Então, não deixem de assistir essa série, ficou bem bacana, apesar de ser um curso bem longo, aí de 30 e poucos vídeos, cada videozinho aí tem cerca de 15 minutos na média, então fica rápido de vocês assistirem, tá bom? Até mais e um grande abraço.